nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Sérgio Moro. Vou repercutir a entrevista que ele deu na Jovem Pan, onde eu recortei alguns trechos. E infelizmente o Moro já virou um político realmente tradicional. Desinforma, seleciona as perguntas que quer responder. Enfim, dá aquela sabonetada, já virou um político clássico. Infelizmente, fica nítido que o Moro é orientado por marqueteiros, diferentemente do Bolsonaro, que é espontâneo, fala o que pensa. O Moro já... Sabe, quando começa a ter marqueteiro por trás, é porque ele já quer filtrar certos pensamentos do candidato que pode o prejudicar eleitoralmente. E já é o caso do Moro. O cara, você já vê que ele tá com cabresto, já tá bem orientado aí por marqueteiros. Comentar a aproximação fatal, decisiva do MBL com o Sérgio Moro, né? O MBL tá indo pro Podemos. E aí eu vou mostrar algumas coisas do MBL, PT. Enfim, o vídeo de hoje é Sérgio Moro, que na minha visão começou a desinformar, não tá falando a verdade, e muitas vezes eu tenho a sensação que ele sabe que não é verdade, mas ele insiste, principalmente quando é para criticar o governo Bolsonaro. Enfim, na minha visão, o Sérgio Moro tá desmoronando. Começando aqui, repercutindo a entrevista que ele deu hoje na Jovem Pan, eu quero começar mostrando para vocês um trechinho que eu recortei, até já coloquei nas minhas redes sociais, do Moro. Ele foi questionado se ele era a favor da vacinação obrigatória, tá? Ele não respondeu a pergunta e começou a criticar o governo por causa da inflação. E aí eu vou rebater ponto a ponto. Mas antes, vamos ver o que o Moro, a pergunta e o que o Moro acabou respondendo nessa entrevista. O senhor se diz a favor da vacina, a favor da... Opa, deixa eu pôr aqui. Obrigatoriedade da imunização também? E, se possível, em poucas palavras, como resolveria as crises atuais do país com relação à crise de combustíveis e aos servidores e agentes de segurança com relação ao aumento salarial? Infelizmente, a gente tem um descontrole da inflação. Tá? Esse governo ele acabou deixando a inflação sob descontrole. Nós tivemos aí no ano passado ele mais de 10%. Pandemia, reparem. De índice inflacionário. Isso significa que, na prática, é como se a pessoa tivesse perdido 10% do seu salário. É o maior índice desde 2015. Desde 2015. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, Adriana, não existe nenhuma bala de prata. Como é que você resolve o problema? Você tem que controlar a inflação, tá? Diminuir a inflação, porque se não é combustível aqui, alimento ali, em algum lugar vamos dizer, o DIC vai arrebentar. As pretensões dos servidores aos reajustes, elas são justas, porque eles também perderam os seus salários. Eles têm visto o governo dar vários benefícios a certas categorias. Benefícios, ele é expert, hein? E não tem ele tinha imóvel e pegava o auxílio moradia. É sempre bom lembrar. Difícil, né, de dívida fiscal. É difícil dar esse reajuste no presente momento. Mas tudo isso, a razão disso, é esse descontrole inflacionário. Então, o nosso primeiro passo de um governo responsável tem que ser controlar a inflação e gerar as condições para que a gente possa reduzir os juros. Tá falando obviedades. Só assim a gente consegue voltar ao investimento. Coisa de marqueteiro no vídeo. E com o investimento a gente consegue ter emprego e renda. Infelizmente, né, essa situação, combustível, servidores, é tudo resultante combustível, de uma má também culpa do Bolsonaro. Uma má condução da política econômica pelo governo federal. Aqui eu não faço uma crítica pessoal a ninguém, tá? É uma constatação objetiva. O governo falhou na política econômica. Bom, e aí ele terminou a resposta. Percebam, a jornalista aqui também pisou na bola, porque a partir do momento que ela faz duas perguntas para um político, é óbvio que se uma for incômoda, ele vai escolher responder só a outra e vai ignorar. E ela acabou não cobrando sobre a questão se ele é a favor da obrigatoriedade ou não da picada. Não respondeu. Então, desconfio que a resposta seja assim, né? Como ele tem um perfil, na minha visão, autoritário, gosta de impor as coisas, ele deve ser a favor. Já que ele não respondeu, evitou esse assunto polêmico, então eu deduzo que sim, ele provavelmente seja a favor da obrigatoriedade. Com relação à inflação, aqui eu já achei que foi muita sacanagem. Na minha interpretação, teve um pouco de má fé dele, porque em momento algum ele considerou ou citou a pandemia. E ele disse, e agora eu vou começar a trazer dados para vocês, vou mostrar recortes de jornal. Ele falou que que a inflação é a mais alta no Brasil desde 2015. Portanto, a gente está em 2022, estamos falando dos últimos 7 anos, ok? Ok. Então vamos lá. Vamos ver nos Estados Unidos.
CNN, inflação nos Estados Unidos sobe 7% em 2021, maior alta em quase 40 anos, desde 82. Em quase 40 anos. Por quê? Pandemia, obviamente. Outro, Reino Unido. Inflação dispara no Reino Unido e atinge nível recorde em uma década. Então, nos últimos 10 anos, a inflação do Reino Unido foi a maior, tá? Dos últimos 10 anos. Por quê? Como diz a reportagem, pandemia. Legal. Vamos pegar aqui zona do euro. Inflação na zona do euro chega a 4,9 e atinge recorde em novembro. Aqui eu destaquei em vermelhinho, deixa eu até pegar a imagem original porque eu não estou enxergando, mas nesse trecho que eu destaquei em vermelho diz o seguinte: índice nos 19 países que usam o euro acelerou 4,9% em novembro sobre o ano anterior. De longe, e é aquele trecho que eu destaquei, de longe o nível mais alto nos últimos 25 anos da série histórica. Tá? Então a zona do euro está com a inflação mais alta dos últimos 25 anos. O Brasil dos últimos 7. E também por causa da pandemia, mas ele ignorou, ele esqueceu desse detalhezinho do fator pandemia. Porra, Moro, aí também fica difícil, né? Me ajude a te ajudar, não que eu queira. E aqui eu peguei também um outro trecho do Moro que eu até coloquei, já postei nas redes sociais, eu achei hilário, porque ele fala que o império da lei é importante numa democracia. E é óbvio, eu concordo 100% com isso. Isso é uma obviedade. Só que, infelizmente, a Lava Jato acabou nos mostrando justamente o contrário. Mas antes, eu quero mostrar esse trecho, essa fala cínica do Moro. O histórico que eu quero um firme compromisso com a legalidade, tá? Com juízes que tenham aquela visão de que existe o império da lei e que o império da lei é importante para a democracia. Tá? E o histórico que eu quero um firme compromisso com a legalidade, tá? Com juízes que tenham aquela visão de que existe o império da lei e que o império da lei é importante para a democracia. Tá? E o curioso é assim, partindo do Moro, isso chega até a ser engraçado. E, aliás, eu quero até abrir um parênteses, com isso eu não tô falando, tá? Que o Moro prendeu gente inocente na Lava Jato, não. Não é isso que eu tô falando, tá? Não comecem a confundir. O Lula é ladrão, os empresários que ele prendeu também roubaram, são corruptos. Por quê? Porque a segunda e a terceira instância validaram tudo que o Moro falou. O problema é que a Vaza Jato nos mostrou que, de fato, o Sérgio Moro não costumava cumprir muito as leis. Por quê? Nessas conversas roubadas, tinham trechos de conversas entre procuradores. E eles falavam coisas desse tipo. Em novos diálogos, procuradores criticam Moro. Aspas para os procuradores. Sacanagem. Na CPP do Russo, tudo pode. CPP é Código de Processo Penal. O Russo é o apelido do Sérgio Moro entre os procuradores no Telegram. Então, os procuradores estão falando, no Código Penal do Russo, do Sérgio Moro, tudo pode. Então, se para os procuradores o Sérgio Moro já tem o próprio Código Penal, então, para o Moro, ele tem uma lei paralela na cabeça dele. Tá? E isso tá muito claro. A Vaza Jato, o Moro conversava com procuradores, não devia, fazia coisa, ele meio que estava coordenando. Não pode. Não pode. Então, o império da lei que o Moro fala é só no Gogó. A Vaza Jato escancarou, infelizmente, tá? E eu não tenho dúvidas que essas falas vazadas facilitaram a vida dos ministros do STF para acabar anulando todos os processos do Lula. Eles não inocentaram, mas eles anularam, voltou para estaca zero. Como o Lula tem idade avançada, vai tudo prescrever, enfim, vai terminar em pizza. Mas eu desconfio, tá? Que não fosse essas conversas vazadas, não teria um clima pro STF anular as condenações do Lula, tá? Não sei se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Então, nesse sentido, o fato do Moro não ter seguido a lei, o império da lei que ele defende no Gogó, ajudou. Pra mim, eu não tenho dúvida, tá? Na minha opinião, ajudou demais os ministros a fazerem tudo isso, porque o impacto não seria tão danoso para a imagem do STF, dado tudo que já foi vazado. Infelizmente é isso, pessoal. Isso é inegável, tá? Mas, de novo, inocentes não foram presos. Para finalizar essa questão da reportagem, da entrevista que o Moro deu na Jovem Pan, tem também um outro trecho, eu não tenho aqui o vídeo, mas é exatamente dessa forma como o Kim falou. A jornalista Cristina Grêmio, que aliás fez uma baita de uma pergunta pro Moro, ela falou o seguinte:
Moro, por que você se calou quando pessoas eram presas e de forma violenta por diversas vezes durante a pandemia? Aí até o que coloca, né, que o Moro reconheceu que nunca se pronunciou, ficou quietinho, né? Parece até que é um silêncio conivente, não sei, mas é uma interpretação possível, não estou falando que foi conivente. Mas esse silêncio de um ministro da Justiça, do então ministro da Justiça, pô, é um cenário possível de você pensar isso. Pô, o cara tá aplaudindo, tá gostando, por isso que não tá criticando. Pode ser, pode não ser, mas é um dos cenários possíveis, tá? Infelizmente. Falar um pouquinho de MBL também, porque o MBL, né, não é surpresa para ninguém, é um apoiador aí entusiasta do Sérgio Moro, ok? E agora o MBL está migrando para o Podemos, tá? Então eles estão se filiando ao Podemos e, claro, vão fazer... tem gente aí que fala que eles vão ajudar o Moro na questão de marketing nas redes sociais e tal. Aí é aquela coisa, né? Quando começa a já ter muita gente envolvido para moldar a imagem de um político, aí eu já começo a ficar com, sabe, uma pulguinha atrás da orelha. Eu prefiro aqueles políticos que são espontâneos e aqueles políticos que têm cidadãos que de forma espontânea apoiam e acabam divulgando o trabalho do político, que acontece com o Bolsonaro. Pô, o que tem o que o pessoal chama de robô, né? Mas o que tem de gente que apoia o governo que de forma proativa, assim como eu também, fazem, defendem, ajudam, né, a divulgar feitos do governo que a imprensa acaba não mostrando, enfim. Eu prefiro esse tipo de político que, pelo convencimento, traz um engajamento natural das pessoas. E não aquele político que, via marqueteiro, via diversas campanhas de marketing, tenta moldar uma coisa que a pessoa muitas vezes não é. Vídeo que fizeram com a Dilma, que fizeram com o Lula. Múltiplos milhões gastaram para, de uma certa forma, enganar parte da sociedade brasileira, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E aqui também, lembrando um pouco quem é MBL, né? O MBL dividindo palanque com o PT aí para ir contra o Bolsonaro. Então os caras pedindo apoio da extrema esquerda. Pô, um grupo, um movimento que se dizia de direita, liberal, estão se relacionando mal, certo? Eu acho que a qualidade aí dos amigos do MBL, enfim, as proximidades aí, o entorno tá meio estranho, tá conflitando com o que eles diziam ser, no mínimo, né? Para dizer aí o mínimo. Bom, pessoal, é isso. Foi um resumão aí da entrevista, alguns pontos da entrevista do Moro. Eu acho que o Moro tá desmoronando, tá falando muitas coisas que a biografia, o passado recente dele não endossam, não reforçam, e eu acho que para um candidato isso é péssimo. Coloquem nos comentários se vocês concordam com a minha análise ou não. Se não concordam, coloquem aí o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.